Hoje vamos falar um pouquinho sobre culto no Novo Testamento. Semana passada o pastor André falou sobre o culto no Antigo Testamento, que tinha a ver com tabernáculo, com sacrifício, com a presença de Deus no tabernáculo. Ousasse alguém entrar na presença do Senhor em pecado, que seria consumido pela graça de Deus, seria consumido inteiramente, não pela graça. Hoje em dia, nós até ousamos entrar na presença de Deus, mesmo com os nossos corações um pouquinho distantes dele. Por quê? Porque a graça do Senhor nos recebe apesar de nós. A graça do Senhor nos alcança mesmo que a nossa vida esteja distante de Deus. Por quê? Deus quer sempre trabalhar no meu e no seu coração para que a gente melhore a cada dia. Por isso que nós celebramos, por isso que nós nos encontramos com a igreja, por isso que nós estamos juntos para celebrar, para adorar, para sermos ministrados pela palavra do Senhor. A igreja nada mais é do que um local onde pessoas doentes vão para serem tratadas por Deus, onde pessoas com problemas vão para que seus problemas sejam resolvidos. E isso começou lá no Novo Testamento, a partir do momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. A partir daquele momento, eu e você temos acesso direto ao Pai. E esse acesso não pode nos ser tirado. Eu não preciso de um intermediário para que o coração de Deus fale ao meu coração e o meu coração se derrame na presença dele. Eu não preciso de intermediário. Mas, às vezes, uns aos outros ajudam esse relacionamento. No Antigo Testamento, o culto era dirigido somente a Deus. No Novo Testamento, o culto também é dirigido a Deus, só que tem um elemento a mais. Qual é esse elemento? Eu e você. Nós cuidamos uns dos outros, nós nos pastoreamos, nós crescemos juntos. Porque se não fosse dessa forma, Jesus nos salvaria e imediatamente já estaríamos com o Senhor. Não temos mais nada para fazer aqui. Mas por que não acontece isso? Porque nós precisamos estar juntos, unidos, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E essa é uma das coisas mais importantes para mim e para você. Saber que nós não estamos na igreja simplesmente para poder passar tempo. Ou eu não tenho o que fazer, então eu vou na igreja. Não, eu vou na igreja porque de alguma forma eu preciso ser instrumento de Deus para poder ajudar o meu irmão a crescer mais no conhecimento do Senhor. Ou o meu irmão ser instrumento de Deus para me ajudar no meu crescimento até o Senhor. Uns aos outros ajudou. Tem vários textos na Bíblia que fala sobre uns aos outros no Novo Testamento. Uns aos outros. Se um e os outros não fossem tão importantes, nós não precisaríamos estar reunidos num lugar chamado igreja, onde cada um tem a sua função, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua atribuição, mas todos unidos estamos visando o quê? O crescimento de todo o corpo de Cristo. O cabeça é ele, mas o corpo somos nós. No Novo Testamento encontramos as 3 dimensões de culto: pessoal, familiar e público. Não é um episódio apenas. Ao terminar a liturgia do templo, deve-se começar a liturgia da vida. Ou seja, você não pode ser crente só na igreja. Você não pode ser crente só na sua casa. Você não pode ser crente só individualmente. Não, eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Não, está errado. Uns precisam dos outros. E quando termina o tempo de celebração coletiva na igreja, você continua em culto. Você continua em celebração. Você continua em adoração. Com problemas e tudo mais. Mas você continua servindo ao Senhor dessa forma. Culto pessoal. O culto não é ritual, melodia, formas, estética, beleza, palavras, cânticos, dogmas, símbolos, ofertas ou qualquer outro detalhe que lhe possamos atribuir. É verdade que no culto aparecem todas essas coisas. E no Novo Testamento, quando eles começaram a se reunir nas casas, essas coisas começaram a acontecer.
Tinha o ritual, tinha a melodia, tinha as formas, tinha a estética, tinha a beleza, tinha palavras, tinha cânticos, tinha dogmas, tinha símbolos, tinha ofertas, mas todos eles trabalhavam em conjunto. Para quê? Para que a igreja tivesse crescimento espiritual. Eles iam para a igreja para um crescimento. Interessante, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que nada mais é do que o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, quando nós nos reunimos para celebrar ao Senhor, tem um texto muito legal na Bíblia, eu não consigo lembrar a referência agora, mas eu vou citar o texto, que diz assim: quando você for até o altar para apresentar a tua oferta, e lá no altar você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, o que você faz? Deixa a oferta, vá, reconcilia-te com seu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Às vezes, nós precisamos limpar o nosso coração antes de entrar na presença do Senhor, com um culto coletivo. Nós precisamos ter a percepção de que se eu estiver com o coração errado, se eu estiver com a motivação errada, se eu descobrir que alguém tem alguma coisa contra mim, ou eu tenho alguma coisa contra alguém, e ousar chegar na presença do Senhor para apresentar o culto, sabe como isso vai chegar diante do altar do Senhor? Vai chegar como alguma coisa que é extremamente desagradável. O texto é Mateus 5, versículo 23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta e vá primeiro, reconcilia-se com seu irmão e então, só depois você volta e faça a sua oferta. Nós precisamos entender que então que a primeira dimensão de culto é o meu relacionamento pessoal com Deus. Se eu não estiver bem com Deus, besteira querer fazer culto coletivo. Besteira, não vai chegar em lugar nenhum. Vai ser um tempo onde você vai sair de lá, claro que aí você vai ter vários motivos para criticar a música, criticar o irmão, criticar se o ar-condicionado está gelado demais, criticar agora que tem que usar máscara para cantar, criticar porque tem que tocar com a máscara. Por quê? Porque o meu coração ou o seu coração não está em perfeita sintonia com Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter um coração limpo, puro, agradável a Deus, que aí sim nós vamos conseguir apresentar um culto pessoal ao Senhor. Culto pessoal tem a ver com estilo de vida, não tem a ver com a forma como a igreja espera que eu me apresente. Não, não. Deus é que espera como é que eu me apresente na presença dele. Como é que eu estou quando eu chego diante do Senhor para cantar com o microfone ou não, para tocar ou não, para ficar simplesmente sentado na nave do templo ou não, mas como é que eu me apresento perante o Senhor? Isso é que vale a pena. Porque se errarmos nisso, erraremos em todo o restante da história. Culto de casa em casa. Quando começou essa história de culto, de celebração diferente daquela que tinha no Antigo Testamento, existiam alguns elementos que eram celebrados de casa em casa. Diferente dos nossos dias, onde nós fazemos a ceia uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, normalmente. Algumas igrejas fazem todo domingo, algumas igrejas fazem a cada 6 meses, outras igrejas fazem a cada 1 ano. Não importa, isso aí é só uma convenção que cada um tem. O importante é que quando nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, de casa em casa ou não, é uma refeição, onde o nome do Senhor será glorificado, nós nos lembraremos do Senhor e nós ansiaremos o dia em que juntos estaremos celebrando a ceia com a presença do anfitrião, Mestre, Jesus. Quando isso acontecer, vai ser glória para nós. Isso começou lá no Novo Testamento. Atos 5:42. A casa do convertido era usada como local de adoração e ensino, identificando-o como cristão na comunidade. Ou seja, quando alguém aceitava Jesus, ele abria a sua casa para
ensino e adoração da palavra. Então, o que acontecia? Normalmente, quando alguém abria a casa e um monte de gente ia lá, todo mundo já olhava e falava assim, opa, aquele sujeito é um cristão. Alguma coisa mudou no coração dele. E ele era alvo de observação. As pessoas começavam a olhar para ele para tentar entender o que tinha acontecido na vida daquela pessoa. Quando os seus vizinhos descobrirem que você é um cristão, eles precisam ver algo diferente na nossa vida. Eles precisam ver que nós temos alguma coisa diferente. Porque se nós não tivermos nada diferente, vai ser uma reunião na casa onde vai ter comida, onde pode ter bebida, onde pode ter comunhão, música, mas falta essência, que é a presença do Senhor na nossa vida. Equilíbrio de programação, ensinando tanto na reunião pública quanto na família. Ou seja, eu não preciso estar no templo para ensinar, eu preciso começar a ensinar também a minha família. Eu preciso que a minha casa, o meu lar, seja um local de ensino da palavra de Deus, tanto quanto na igreja. Claro que na igreja, talvez as pessoas estejam um pouco mais preparadas para nos ensinar, mas dentro daquilo que nós sabemos, nós precisamos ensinar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando falamos sobre culto no lar, Priscila e Axa recebiam em sua casa um grupo. A Igreja Cristã de Roma era composta desses vários grupos nos lares. Aqui está a base para a nossa igreja ter pequenos grupos. Ou seja, não são igrejinhas pequenas. É uma igreja só, onde pessoas se reúnem para ter um pouco mais de comunhão, crescer um pouco mais na palavra, discutirem assuntos sobre a palavra de Deus e também terem comunhão. É quase impossível eu e você termos comunhão com toda a nossa igreja, que são 1.400 pessoas. Mas é possível eu ter comunhão com um grupo pequeno que esteja ao meu redor. Nesse grupo pequeno, eu consigo abrir o meu coração, eu consigo dizer daquilo que eu preciso, eu consigo dizer das minhas necessidades e um orará pelo outro. E aí nós cresceremos no conhecimento e na graça do Senhor. 1 Coríntios 16, 19. Quando estavam em Efésio, Áquila e Priscila também recebiam a igreja em sua casa. Assim vivia a igreja cristã. Durante a semana, a igreja se reunia nas casas. E no dia do Senhor, o primeiro domingo do mês, ou primeiro domingo, se reunia, essa reunião ocorria num local só, ou seja, no templo. Isso para tirar do coração de algumas pessoas que acham que pode ser crente só em casa. Você deve ser crente em casa, sim, mas é gostoso e é bom você estar na igreja para dividir com outras pessoas aquilo que você tem aprendido durante a semana, ou também derramar diante do Senhor as suas necessidades. É gostoso saber que a igreja ora por nós, ou estar na igreja para agradecer aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu serviço. O importante, queridos, é que a gente entenda que a nossa casa, o nosso local de residência, deve ser visto pela nossa comunidade como local de culto, ou seja, nessa residência alguém conhece a Jesus. Tem outros textos aí, depois a gente vai mandar para vocês vão poder olhar Colossenses 4,15 e Filemão 2. Culto no templo. O culto público é a semelhança mais próxima que podemos ter do céu enquanto estamos aqui na terra. Que frase! Que frase maravilhosa! O culto público é a semelhança mais próxima que podemos ter do céu enquanto estamos aqui na terra. Por que isso, gente? Porque num culto público, nós temos comunhão uns com os outros e com o Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós edificamos uns aos outros, nós ouvimos a palavra do Senhor sendo explicada, nós lemos e conhecemos a sua palavra, nós esperamos que o Espírito Santo de Deus inunde o nosso coração de alegria, de paz, porque nós estamos na presença do Senhor.
E na presença do Senhor, a gente não vai de qualquer jeito. Se você fosse convidado para ser para um almoço com o presidente Jair Bolsonaro, como é que você iria? De qualquer jeito? Eu duvido. Você iria com a sua melhor roupa. Se você não tinha a melhor roupa, você ia fazer o quê? Você ia comprar uma melhor roupa, porque afinal de contas você vai almoçar com o presidente da República. Nós temos livre acesso ao dono do universo. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao seu Espírito que habita em nós. Nós temos livre acesso ao nosso Salvador que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Então nós não podemos nos apresentar diante dele de qualquer jeito, de qualquer forma, como se fosse mais uma reunião, ou eu vou porque, para nós que somos da área de adoração, para nós que somos da área de música, você não pode correr o risco de dizer o seguinte: eu vou na igreja hoje, apesar de não ter vontade de estar lá, porque é a minha escala. Eu estou na escala de serviço hoje, então eu tenho que estar lá. Olha, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tiver no coração esse tipo de pensamento, é melhor não ir. É melhor não ir. Ou então volta lá no culto pessoal primeiro, limpa o seu coração, arruma a sua vida, bota Jesus de volta no trono do seu coração. Aí sim, você vai ter condições de vir para o tempo de celebração e adoração ao Senhor de forma coletiva, que nada mais é do que o resultado de um tempo em que você vai estar na presença do Senhor. Muito jóia isso. Consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. Admoestações é você ficar checando a vida um do outro, sabendo como é que tá. E aí, meu, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi a sua vida com Deus? Como é que está com o Senhor? Tem crescido? O que você tem aprendido com Deus enquanto você não está aqui no templo? Ah, tenho aprendido muitas coisas. Legal, eu também tenho. Então vamos juntos celebrar ao Senhor. Façamos admoestações, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Que dia é esse? Vai chegar um momento em que nós estaremos face a face na presença do Senhor. E aí, queridos, vai ser uma alegria, porque nós não teremos nada que esteja impedindo um derramar da graça do Senhor no nosso coração. Os elementos do culto neotestamentários é leitura e pregação da palavra. Se não tiver leitura e pregação da palavra, não é culto. Não é culto. Na leitura e pregação, a explicação, explicar e esclarecer verdades profundas da fé. Estão na Bíblia. Dar orientação. Olha lá. Dar orientação sobre como devemos viver e agir como cristãos. Edificar a igreja, levar a pessoas à fé, fortalecer a fé, consolar e animar os que estão em dificuldades, tirar pessoas da sua inércia. Quando você vê o irmãozinho quietinho demais lá, chega nele e pergunta: querido, tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Como é que eu posso ser bênção na sua vida? 2, oração. As orações podem ser de adoração. Oi? As orações podem ser de adoração, invocação, confissão, petição, agradecimento, intercessão e outras tantas. E sempre devem ser dirigidas a Deus. Eu tenho dificuldade quando alguém no meio da oração, e ele no meio tá falando com Deus, aí de repente ele para e fala assim: e agora, Satanás, eu vou dizer para você, para. Queridos, para. Aquele é o momento onde o centro é Deus. Eu não vou perder tempo de falar com Satanás. Satanás está repreendido em nome de Jesus. Pronto. Por quê? O centro é Deus. O tempo de celebração, ele também tem hinos e cânticos espirituais. Hinos e cânticos espirituais devem ser sempre baseados na palavra de Deus. Claro que às vezes teremos alguns cânticos que são resultados de testemunho daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas. Mas ele não pode ser muito visado no eu.
eu, 18 estrofes de eu, e na última estrofe, Deus. Então, de repente, o eu é o centro da minha atenção naquela música. E aí, lá no finalzinho, Deus entrou e fez alguma coisa. Então, nós precisamos ter esse cuidado muito importante no nosso tempo de celebração. Serviço mútuo. Quando nós nos reunimos para adorar e para celebrar ao Senhor no culto, nós devemos saber que estamos ali para adorar a Deus e para servir de alegria, de alavanca, de sustento, de apoio para quem está do nosso lado. Nós precisamos crescer mutuamente. Eu não posso correr o risco de eu estou crescendo espiritualmente. Meu irmão está fraquinho. Deixa ele ir para lá, eu vou sozinho. Não, muito pelo contrário. Tá? Se o teu irmão está fraco e precisa de apoio, você vai lá e você o suporta. Suporte é um apoio onde você dá o seu braço, dá o seu ombro, dá o seu corpo, dá a sua vida, dá tudo que você tem, para que ele, junto com você, continuem crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Nós não podemos simplesmente falar assim, eu vou bem, então meu irmão que se vire. Não. Conclusão, porque o meu tempo já acabou. Como afirma Augusto Nicodemos Lopes, é importante reconhecer que o Espírito age principalmente a favor dos interesses de Cristo, visando glorificá-lo e exaltá-lo. Esse princípio aplica-se também ao culto cristão. Esse princípio litúrgico precisa ser resgatado. O culto é voltado para Deus. Se você não entendeu nada do que eu falei até agora, tenha isso no seu coração. O culto é voltado para Deus. É teocêntrico. O centro do nosso culto é Deus. E nisso, por tabela, cristocêntrico. Porque a Bíblia fala assim, eu e o Pai somos um. Ok? E não antropocêntrico. Ou seja, não é algo voltado para mim, não é para o meu coração. Nada mais deve ocupar o lugar de Cristo no culto. Ele é o centro. Ele é o centro de tudo. E por ele ser o centro de tudo, quando nós nos reunimos para celebrar, para adorar, para bendizer o nome do Senhor, no próximo domingo agora, que nós já voltamos com cultos presenciais, claro que com frequência reduzida, eu quero te incentivar a estar conosco para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para cantar louvores ao Senhor e para bendizer o nome do Senhor. Pastor, mas eu não estou na escala. Eu sei. Eu não estou te chamando para estar lá porque você está na escala. Você precisa e deve querer estar lá simplesmente para adorar ao Senhor, para bendizê-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo por tudo aquilo que ele tem sido feito por nós, em nós e através de nós. Amém, queridos? Muito bem. Eu encerro aqui com essa última aplicação. Onde brilha o sol da justiça, não há lugar para o brilho de outras estrelas. Você pode ser o the best, o melhor, mas na presença do Senhor, nós somos nada, servos inúteis. Servos inúteis que se esforçam para adorar e agradar o dono da nossa vida. Quando isso tudo acontecer, você vai ter a alegria de poder servir ao Senhor.